Meu marido me disse que ia passar 6 meses em Nova York a trabalho. Pedi para ele me levar. Ele disse que não. Quando voltou, jurou que tinha vivido sozinho em um hotel. 3 semanas depois, encontrei as fotos. Ele com outra mulher, 2 filhos, uma família inteira construída enquanto eu esperava em casa. Chamo-me Valentina Rios e tenho 34 anos. Moro no Rio de Janeiro e trabalho como contadora numa empresa de distribuição logística. Não sou das que dramatizam, sou das que fazem listas, pagam as contas em dia e se certificam de que há leite na geladeira antes que acabe. Assim sou, assim sempre fui. Conheci Marcos quando tínhamos 26 anos. Fomos apresentados por uma amiga em comum num jantar que nenhum de nós queria ir. Ele chegou atrasado, sentou-se ao meu lado e perguntou se o vinho era bom ou só parecia bom. Eu disse que parecia bom. Ele riu. Foi só isso. 3 anos depois, casamo-nos no jardim da casa dos meus pais. 40 pessoas, arroz, flores brancas e um bolo de 3 andares da padaria do bairro, porque não tínhamos orçamento para mais. Foi perfeito. Pensei que era o início de algo sólido. E era, de certa forma. Só que o que era sólido era a mentira, não a verdade. Os primeiros 5 anos foram normais, daquela normalidade que não se valoriza até que desaparece. Compartilhávamos apartamento no centro, ele trabalhava como engenheiro numa empresa de infraestruturas e eu controlava a contabilidade dos nossos gastos comuns numa planilha que ele nunca olhava, mas também não questionava. Cozinhávamos juntos aos domingos, discutíamos por bobagens, reconciliávamos-nos antes de dormir. Era o nosso jeito, e eu acreditava que era suficiente. No 6º ano, as ausências começaram. Primeiro uma viagem para São Paulo, 2 semanas. Depois Londres, 3 semanas. Depois Miami, um mês inteiro. Cada vez que voltava, chegava com o mesmo discurso, que a empresa estava crescendo, que ele era indispensável, que aquilo era temporário. Eu assentia e repetia para mim mesma que era apenas uma fase. Acreditei por mais tempo do que deveria admitir. Então chegou Nova York. Era uma terça-feira de outubro quando Marcos chegou em casa com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente emoção. Era algo calculado, ensaiado, como o gesto de alguém que praticou o que vai dizer em frente ao espelho. Estão me mandando para Nova York, disse ele enquanto deixava as chaves sobre a mesa. 6 meses. Um projeto grande. Não posso dizer não. Fiquei olhando para ele por um momento. 6 meses? 6 meses, ele repetiu. Começo no 1º de novembro. Pedi que ele me explicasse. Perguntei que tipo de projeto durava exatamente 6 meses, sem possibilidade de redução. Ele disse que era um contrato fechado, que a empresa dele dependia daquilo, que não havia margem. Eu o escutei. Depois perguntei o que me parecia o mais lógico do mundo. Então eu vou contigo. Posso trabalhar remotamente. Procuro algo lá enquanto isso. Marcos me olhou como se eu tivesse pedido algo absurdo. Val, não é possível, disse ele. A hospedagem é paga pela empresa. É um hotel, não um apartamento. Não há espaço para nós dois. Um hotel tem camas de casal, Marcos. Não é esse tipo de hospedagem. São quartos individuais para o pessoal do projeto. Não posso pedir uma exceção. Não sei quanto durou aquela conversa. Eu disse que podia procurar um lugar por conta própria e pagar. Ele disse que não, que seria complicado, que era tempo demais sem um trabalho estável, que era melhor eu esperar aqui. Cada argumento que eu colocava sobre a mesa, ele tinha uma resposta pronta. Pronta demais. No final, ele disse algo que naquele momento não me pareceu tão grave, mas que agora me gela o estômago. Preciso me concentrar, Val. Com você lá, não consigo render igual. Foi só isso. No dia 1º de novembro, ele pegou um voo com escala em Lisboa. Eu fiquei no apartamento com uma mala a menos no armário e um silêncio que ocupava mais espaço do que eu esperava. Nos primeiros 2 meses, ele ligava a cada 2 dias. Videochamadas curtas, sempre à noite,
sempre do que parecia ser o mesmo quarto de hotel genérico. Uma parede branca, um abajur na mesinha, nada pessoal ao fundo. Ele contava pouco, que o projeto ia bem, que a comida lá era estranha, que sentia falta do clima do Rio de Janeiro. Eu perguntava detalhes e ele respondia com frases curtas. Às vezes parecia distraído. Eu dizia a mim mesma que era o fuso horário, que havia 8 horas de diferença, que ele estava cansado. No terceiro mês, as ligações começaram a se espaçar. Primeiro a cada 4 dias, depois, uma vez por semana. Então, sem que ninguém dissesse em voz alta, passamos a mensagens de texto. Bom dia, boa noite, tudo bem por aqui, tudo bem. E eu respondia igual, como se nós dois tivéssemos concordado em não perguntar demais. Havia noites em que eu olhava o telefone e pensava em ligar sem avisar, só para ouvir a voz dele em tempo real. Nunca fiz. Eu me convencia de que era a diferença de horário, de que não queria incomodá-lo. Agora entendo que uma parte de mim já sabia o que encontraria se olhasse de perto demais. No quarto mês, recebi uma mensagem dele em um domingo ao meio-dia, que estava em uma área com má cobertura por causa do projeto e que ficaria incomunicável por alguns dias. Não liguei para a empresa para verificar. Não o fiz porque isso significava reconhecer que tinha motivos para duvidar, e reconhecer isso era deixar cair algo que eu não estava pronta para deixar cair. Então esperei. 4 dias sem sinal viraram 12. Quando finalmente ele me escreveu novamente, disse que havia sido uma área muito remota e que sentia muito. Eu respondi que estava tudo bem. Guardei o telefone e fui correr no parque, porque precisava fazer algo com o corpo que o cérebro não me permitia processar. O Natal daquele ano passei com meus pais. Marcos me ligou do que ele disse ser um jantar de empresa. Via-se o fundo escuro de um restaurante, barulho de fundo. Ele disse que sentia muito, que gostaria de poder estar aqui. Eu mandei uma foto da sobremesa porque sabia que ele gostava dos doces da minha mãe. Ele colocou um coração. Isso foi o nosso Natal. Aos 5 meses e meio, recebi uma mensagem às 2 da madrugada. Era de uma mulher que eu não conhecia. Chamava-se Laura Steinman. Ela me escrevia em espanhol, com boa gramática, mas com aquele ritmo de quem o aprendeu já adulto. A mensagem era longa. Li 3 vezes seguidas sem sair da cama. Ela me disse que sentia interromper, que havia encontrado meu nome porque Marcos tinha minha foto na carteira, uma foto do nosso casamento, e ela queria saber quem eu era. Que estava com Marcos há 16 meses, que eles tinham 2 filhos, um menino de 2 anos e uma menina de 8 meses. Que ele havia dito a ela que era divorciado há 3 anos. 16 meses. Um menino de 2 anos. Fiz as contas 2 vezes porque na primeira elas não batiam, ou eu não queria que batessem. Marcos e eu estávamos casados há 8 anos. As datas não se encaixavam com Nova York, não se encaixavam com o último ano, não se encaixavam com nada. Isso havia começado muito antes da viagem. Nova York não era um projeto de trabalho. Nova York era onde ela morava, onde eles moravam. Sentei-me na beira da cama. Minhas mãos tremiam, mas eu não chorava. Ainda não. Eu tinha aquela sensação estranha de quando o corpo ainda não processou o que a cabeça já sabe com total clareza. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Marcos tinha o costume de deixar o tablet em casa quando viajava. Eu conhecia o código de desbloqueio, porque ele havia me dado uma vez e nunca tinha mudado. Eu o digitei. Entrou. As fotos estavam lá. Não escondidas, não em nenhuma pasta protegida. No rolo da câmera normal, misturadas com fotos de obras e capturas de tela de e-mails do trabalho. Ele com uma mulher loira no que parecia uma praia em Nova York. Ele segurando um bebê recém-nascido em um hospital, com cara de pai, com aquela expressão que eu nunca tinha visto nele. Ele em uma cozinha que não era de hotel, em um apartamento com móveis próprios e plantas na janela e desenhos de criança colados na geladeira com ímãs coloridos. Ele feliz. Ele em casa. Na outra casa.
Havia uma foto em particular que não consegui parar de olhar. Era de Natal. Uma árvore com luzes, presentes empilhados no chão, a mulher ao lado dele e os 2 filhos na frente. Marcos sorria de um jeito que eu não via há anos. Era o Natal do ano passado, na mesma noite em que ele me mandou um coração pelos torrones da minha mãe. Fechei o tablet, levantei-me, fui para a cozinha, servi um copo de água e o bebi inteiro em pé, olhando a janela escura. Então, liguei para Laura. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Conversamos por quase 2 horas, sem gritos, sem insultos entre nós, porque nenhuma de nós tinha motivos para brigar com a outra. Ela me contou como o havia conhecido. Eu contei a ela como tinha sido o último ano do meu lado. Nós duas estávamos processando a mesma verdade de ângulos distintos. Marcos voltou no dia 15 de maio. Chegou com a mala grande, com o chocolate de Nova York do aeroporto que sempre trazia como se isso fosse suficiente, com aquela expressão de alívio de quem volta para casa. Ele me deu um abraço. Eu o permiti. Afastei-me. Olhei para ele. Preciso que me conte como você viveu em Nova York, eu disse. Já te contei, Val. Um hotel perto dos escritórios, bem básico, nada de especial. Sozinho. Claro que sozinho. Por que essa pergunta? Peguei o tablet da bolsa que estava ao meu lado, desbloqueei-o. Coloquei a foto de Natal na frente dele. Marcos não disse nada por vários segundos. Vi exatamente o momento em que ele entendeu que não havia saída. Vi como o rosto dele buscava uma explicação que funcionasse e não a encontrava. Val, posso te explicar tudo? Não, eu disse. Não me explique. É mais complicado do que parece. Ela e eu estávamos juntos há um tempo, mas eu nunca deixei de querer. Marcos, eu o interrompi. Minha voz saiu mais tranquila do que eu mesma esperava. Você tem 2 filhos com uma mulher em Nova York. O mais velho tem 2 anos. Estamos casados há 8 anos. Não preciso que me explique nada. As datas explicam tudo sozinhas. Ele sentou no sofá, levou as mãos ao rosto. Não queria que você soubesse assim, disse finalmente. Como queria que eu soubesse? Ele não respondeu. Eu disse que ligaria para uma advogada naquela mesma semana, que ele precisava pegar o essencial e ir embora naquela noite, que eu não queria cenas nem que ele me pedisse perdão, porque já não havia nenhum lugar para colocá-lo. Marcos tentou falar mais 2 vezes. Nas 2 vezes, eu o interrompi com a mesma calma. Não porque não doesse. Doía. Doía em um lugar muito específico do peito, aquele onde a gente guarda as coisas que acreditava seguras para sempre. Mas eu não ia me desmoronar na frente dele. Isso ele não merecia. Naquela noite, ele foi para a casa do irmão com uma mala de viagem. Eu tranquei a porta, sentei no chão da sala e chorei por quase 1 hora. Não porque sentisse falta dele, mas pelos 8 anos que eu havia construído sobre algo que não existia. Por todas as noites em que eu lhe dei o benefício da dúvida. Pela foto de Natal que não conseguia tirar da cabeça. Depois me levantei, lavei o rosto e fui dormir. Os meses seguintes foram os mais difíceis e, paradoxalmente, os mais claros que me lembro. Contratei uma advogada. O processo foi organizado porque eu tinha provas e ele não tinha nenhuma versão para defender. Chegamos a um acordo em 4 meses. O apartamento era dos 2 e o vendemos. Fiquei com o suficiente para começar do zero, sem dever nada a ninguém. Houve momentos difíceis que não vou negar. Noites em que eu calculava quantas coisas eu havia escolhido em função dele sem perceber. O bairro onde morávamos porque ficava perto do escritório dele, as férias que nunca tirávamos porque ele sempre tinha algo pendente, os planos com amigas que eu adiava para estar disponível quando ele voltasse de alguma viagem. Não era uma queixa. Era apenas ver com clareza, pela primeira vez, quanto espaço havia ocupado alguém que, enquanto isso, construía outra vida a 12.000 quilômetros. Mudei-me para um bairro novo. Um apartamento pequeno com uma varanda onde cabe uma cadeira e um vaso grande.
Comprei plantas. Comprei os lençóis que eu queria comprar há anos e que nunca havia comprado porque ele preferia outros. Inscrevi-me em uma aula de culinária italiana numa quinta-feira à noite. Porque sim, porque eu queria, porque eu podia. Retomei o contato com amigas que eu havia deixado de lado sem perceber. Daquelas que, quando você liga depois de muito tempo, agem como se o tempo não tivesse passado. Por Laura, sei que Marcos voltou para Nova York definitivamente. Trocamos um par de mensagens mais nos meses do processo e depois paramos de nos escrever. Não porque houvesse um clima ruim entre nós, mas porque continuar em contato também não nos dava nada, a nenhuma de nós duas. Cada uma tinha que refazer a sua vida. Não sinto raiva dela. Ambas fomos peças de um jogo que ele construiu sozinho, com muito cuidado e por muito tempo. 11 meses se passaram. Nesta manhã, acordei antes do despertador, preparei café e saí para a varanda para ver o nascer do sol sobre os telhados. E pensei sem dramatismo e sem nostalgia. Estou bem. Não daquela maneira forçada de quem tem que se convencer. Bem de verdade, daquela maneira tranquila que não precisa demonstrar para ninguém. A quem ler isto e reconhecer algo da sua própria história. Os sinais sempre estiveram lá. As ausências que se normalizam, as desculpas que se aceitam, porque é mais fácil acreditar nelas do que questioná-las. As perguntas que a gente não faz, porque tem medo das respostas. Eu as ignorei por tempo demais. Não me culpo por isso, porque naquele momento eu fazia o que podia com o que sabia. Eu me culparia se continuasse a ignorá-las agora que as vi com clareza. Há coisas que não se recuperam. Os anos, a confiança, aquela versão de si mesma que ainda acreditava que tudo ia bem. Isso não volta. Mas há outras coisas que sim, e a primeira que recuperei fui eu.